esposa mentiu que eu bati nela para esconder a traição. A desmascarei com um vídeo. Peguei minha esposa me traindo e a confrontei duramente. Magoada, ela me pintou como vilão para nossos filhos, então mostrei a eles toda a verdade. Esta vai ser uma história longa, mas acho que vale a pena contar porque certamente há muito que as pessoas podem aprender com ela. Não tenho certeza de qual será minha resposta ao comportamento dela, mas quando sua esposa te prejudica 2 vezes e ambas as vezes cruzam uma linha importante, como você deveria reagir? Estamos falando da minha esposa de 17 anos. Até onde você precisa ir com alguém antes de ter certeza de que não é uma pessoa horrível por baixo de tudo? Tenho 45 anos e Sheila tem 43. Nos conhecemos há quase metade de nossas vidas. E no ponto em que estávamos antes de eu descobrir que ela estava me traindo, eu realmente pensava que ela era minha alma gêmea. Nos encaixávamos tão perfeitamente. Ou eu era apenas ingênuo ou ela fez um trabalho muito bom em me enganar. Temos 3 filhos juntos, variando de 11 a 15 anos. São bons garotos também. Admito que ela sempre foi uma ótima mãe, mas os acontecimentos recentes me fizeram reescrever completamente minha opinião. Como você pode imaginar, descobri que ela estava me traindo. Foi uma experiência absolutamente horrível para mim. Como cara comum, nunca quis descobrir que minha esposa está se relacionando com outra pessoa. A forma como descobri foi bem estúpida também. Porque se ela tivesse sido melhor em esconder suas pistas, minha vida inteira não teria sido virada de cabeça para baixo em um momento. Não estou dizendo que não queria descobrir, mas em alguns momentos quando a dor é realmente forte, me pergunto se teria sido melhor permanecer na ignorância. De qualquer forma, cheguei em casa um dia e encontrei um botão enfiado entre as almofadas do sofá. Não era um botão comum, tinha um padrão único, então instantaneamente soube que não pertencia a mim. Sabia que também não pertencia aos meus filhos. Tentei verificar as roupas que minha esposa possuía, mas não o reconheci. Não fiquei desconfiado porque era apenas um botão. Quando ela voltou para casa, eventualmente me lembrei do botão e mostrei a ela para perguntar se era de algo que ela possuía. Ela ficou inicialmente nervosa e disse que devia ser de uma das camisas que tinha comprado recentemente para as crianças, e porque eu confiava nela, não voltei para verificar imediatamente, embora duvidasse. Ela pegou o botão de mim, dizendo que ia costurá-lo de volta. Isso me deixou com uma sensação estranha, porém, porque senti que ela estava inquieta quando respondeu à pergunta. E foi só quando agi como se não me importasse realmente que pareceu que ela baixou a guarda e voltou ao normal. Perguntei aos meus filhos se algum deles tinha algum botão faltando, mas todos disseram que não. Novamente, tinha quase certeza de que o botão não pertencia a nenhum deles porque eles têm tão poucas camisas com botões. Estava claramente de uma dessas. Depois de estar casado com ela por quase 2 décadas, sei que ela deveria ter recebido o benefício da dúvida. Suspeita não é o que uma esposa de longo prazo merece. O problema era que as coisas simplesmente não se encaixavam, e não havia maneira de eu evitar ficar desconfiado. Então, decidi comprar uma câmera para acabar com minhas suspeitas. Precisava saber com certeza que nada estava acontecendo. Disse a mim mesmo que se não visse nada em 2 semanas, apenas assumiria que estava errado e tinha chegado a uma conclusão injusta. Certifiquei-me de que a câmera que comprei era discreta o suficiente para que eu pudesse colocá-la onde tinha 100% de certeza de que ninguém na casa seria capaz de notá-la. Foi na sala de estar porque fazia mais sentido. Tive que esperar pouco mais de uma semana antes de descobrir a verdade. Quando assisti ao vídeo, vi ela entrar na casa por volta do meio-dia, o que era estranho porque ela deveria estar cuidando do negócio dela naquele momento. O verdadeiro choque foi quando um homem entrou atrás dela. Não o reconheci. No momento em que entraram na casa, ela largou a bolsa e instantaneamente começaram a se beijar. Não acho que vou superar isso. Nunca vou esquecer como me senti naquele momento porque foi genuinamente um dos piores sentimentos que já tive que suportar. Depois de pensar que alguém era seu lugar seguro, me matou ver aquilo. Eles se beijaram por cerca de 1 minuto e então ele a arrastou para o sofá onde começaram a ficar juntos antes que qualquer roupa saísse. Eles se levantaram e foram para o quarto. Ela estava traindo com esse cara em uma cama onde nós 2 dormíamos e eu sabia que não ia conseguir dormir naquela cama mais. Não era possível. Eu tinha evidência em vídeo de Sheila me traindo e nem sabia como ia confrontá-la. Estava confuso e, para ser honesto, só queria me livrar da dor no momento. Era a última coisa que eu precisava para vir complicar minha vida, mas ia ter que lidar com isso em breve. Mesmo estando ainda no trabalho, decidi procurar um advogado de família. Precisava entender minhas opções e a situação em que estava o mais cedo possível. Tive uma consulta com ele depois do trabalho, mas não contratei seus serviços naquele momento. Foi só depois que passei um tempo com ela após minha descoberta que percebi que não podia me incomodar com ela mais. Não ia funcionar para nós. Naquele dia quando voltei, tentei ficar alegre perto das crianças, mas ela tinha me colocado em um humor tão ruim. Não conseguia vê-la e me sentir normal ou mesmo fingir. Estava muito claro
claro que eu tinha algum tipo de problema com ela, e ela continuava perguntando, mas não podia dizer nada sobre isso ainda, especialmente porque não queria que as crianças estivessem por perto. Ficou ainda mais claro para ela que havia um problema quando me recusei a dormir na cama dela. Tenho certeza de que naquele momento ela já tinha começado a suspeitar que eu sabia sobre o caso dela porque era uma reação forte da minha parte. Novamente, não pude evitar. Pessoal, essa história está apenas começando e já está intensa. Se você está acompanhando e quer saber como esse confronto terminou, deixe seu like agora e se inscreva no canal. E me conta nos comentários, você teria instalado a câmera ou confiaria na palavra dela? Vamos continuar. Então, meu humor em relação a ela permaneceu o mesmo até que eu a confrontei. Mas antes disso, ela passou de estar preocupada a surtar comigo porque eu estava agindo de forma infantil. Meus filhos também estavam preocupados porque, embora eu não estivesse descontando neles ou algo assim, claramente não estava sendo eu mesmo. Como eu disse, foi no dia seguinte que descobri as coisas que contratei meu advogado de família. No dia que escolhi para confrontá-la, sabia que ela ia receber os papéis no dia seguinte. Então, era hora de deixá-la saber o que eu realmente pensava sobre o comportamento dela. Para ser perfeitamente honesto, queria que as crianças estivessem fora de casa, mas os planos que tinha para isso não funcionaram. Não valia a pena adiar as coisas só por causa disso. Convenci-me de que ia manter minhas emoções sob controle para que elas não acordassem ou algo assim. Fui vê-la no quarto e sentei no puff que tínhamos porque genuinamente nem queria tocar na cama. Era tão repulsivo para mim. Disse a ela que precisávamos conversar e parecia que ela estava um pouco aliviada, mas estava claro que não tinha ideia do que eu queria falar. Só fui direto ao ponto porque naquele momento não era algo que eu estava fazendo por algum tipo de satisfação perversa. Disse a ela que sabia sobre o homem com quem ela estava se relacionando. Ela agiu como se não soubesse do que eu estava falando, mas isso só me deixou bravo. Disse a ela que não havia sentido em nós jogarmos jogos ou ela tentar evitar a culpa. Apontei que sabia que ela o tinha trazido para casa. Eles tinham ficado juntos lá. Ela ainda tentou manter que não tinha ideia do que eu estava falando. Eu esperava que não precisasse mostrar o vídeo antes que ela escolhesse dizer a verdade, especialmente porque antecipei que ela tentaria mudar o tópico da conversa da traição dela para a câmera escondida. Foi exatamente como as coisas foram porque quando peguei meu telefone, mostrei a ela o vídeo e perguntei quando ela teria parado de mentir. Foi quando ela pensou que a coisa mais inteligente a dizer era: "Você instalou uma câmera sem nos avisar." Odiei ter previsto isso porque era uma maneira tão estúpida de desviar a culpa, e é algo que parece ser comum entre traidores baseado nas histórias que li. Não sei se eles acham que isso realmente deve funcionar ou se é um último esforço para desviar a culpa. Não me orgulho disso, mas perdi a cabeça naquele ponto. Levantei minha voz e disse a ela para calar a boca. Chamei ela de idiota também. Foi só então que tive que me forçar a me acalmar por causa das crianças. Disse a ela que não era estúpido e a única razão pela qual a câmera foi instalada era porque sabia que algo estava errado. Nunca teria feito isso se não tivesse suspeita para confirmar. Foi inteiramente culpa dela que o confronto estava acontecendo em primeiro lugar. Perguntei a ela por que ela fez isso. Me irrita que estava ficando emocional, mas se você nunca esteve nessa posição antes, não sabe o que faria ou como reagiria. Disse a ela que tinha feito tudo por ela. Tinha amado ela. Tinha sido um bom marido e um bom pai. Tinha provido. Tinha apoiado os sonhos dela também. Ela não disse nada, e isso me irritou. Me levantei, cheguei perto do rosto dela e a intimidei. Ela estava muito assustada e não me envergonho disso porque tinha sido ferido pior do que um pequeno susto poderia feri-la. Disse a ela que precisava de uma resposta e novamente minha voz estava começando a ficar mais alta. Foi quando ela me disse que não tinha uma boa resposta para mim. Ela disse que estava entediada e não estava pensando em nós da maneira que deveria. Ela disse que foi um erro e não havia nada além da empolgação física. Estava ficando bravo com ela e meus punhos estavam cerrados. Não ia bater nela porque isso não é algo que vem facilmente para mim, seja uma mulher ou um homem, mas estava tão bravo com ela. O fato de que não havia nem mesmo uma boa razão para isso só tornava pior. Ela decidiu me trair e destruir nossa família por impulso. Foi isso que achei tão difícil de lidar. Vá para o inferno, foi o que consegui gritar para ela. Não conseguia pensar em mais nada para dizer porque simplesmente não parecia que nada valia a pena. Ela nem parecia tão arrependida. Estava apenas me olhando assustada. Não havia remorso. Ela odiava ter sido pega, mas sabia que não se sentia verdadeiramente arrependida. É por isso que só teria terminado quando eu a peguei. Teria continuado por sabe-se lá quanto tempo se eu continuasse sendo o marido tolo que não tinha ideia do que estava acontecendo. Vi seus olhos desviarem de mim imediatamente depois disso. Ela levantou as mãos para o rosto como se tentasse proteger a cabeça. Olhei para trás e vi que 2 dos meus filhos tinham saído do quarto. Eles tinham ouvido a comoção e instantaneamente me acalmei. Deixei-os saber que estava tudo bem e estávamos apenas tendo uma discussão. Disse a eles para voltarem para a cama. Eles estavam muito hesitantes em fazer isso, mas eventualmente consegui que saíssem. Disse a Sheila para ir para o quarto e me deixar sozinho na sala de estar. Então ela fez isso. Não consegui dormir a noite inteira, não só porque estava tremendo de raiva quanto mais pensava na situação, mas porque odiava que meus filhos tivessem visto aquilo. Realmente não queria que eles se envolvessem na situação porque é difícil para eles entenderem completamente
exatamente as nuances em situações como essa. No dia seguinte, o oficial de justiça veio e entregou os papéis para Sheila. Ela não ficou surpresa com isso, e nem sequer mencionou para mim, mas sabia que ela tinha sido notificada. Ela eventualmente assinou os papéis sem muito alvoroço. Estivemos no processo de divórcio desde então. A coisa que realmente me irrita é a maneira como ela escolheu me pintar como vilão para as crianças. Não sei se eles perguntaram ou se ela ofereceu a informação voluntariamente, mas quando voltei do trabalho um dia, eles pareciam estar mantendo distância de mim. Meu filho mais velho às vezes é temperamental, então entendo isso, mas para as outras duas crianças estarem agindo de forma semelhante, sabia que algo estava errado. Decidi conversar com o filho mais velho, e ele realmente não queria falar comigo, mas consegui fazê-lo se abrir e me contar algo porque expressei o quão confuso estava e como não entendia o que estava acontecendo. Foi quando ele me disse que tinham conversado com Sheila e ela tinha contado a eles que eu tinha batido nela. Ela mentiu que isso vinha acontecendo há muito tempo e sempre acontecia quando eu ficava bravo. Ela disse que estava com medo de mim, mas ficou porque queria mantê-los em um lar feliz. Genuinamente não podia acreditar no que estava ouvindo. Perguntei a ele se ele realmente acreditava nisso, e ele disse que tinha visto com seus próprios olhos na noite em que a confrontei. Tentei assegurar a ele que não tinha batido na mãe deles ou chegado perto de fazer isso naquela noite, mas ele disse que não podia acreditar em mim porque eu estava lá parado com meu punho cerrado. Não tinha um vídeo daquela noite já que estava tirando a câmera e não me incomodei em gravar no meu telefone. Ele me disse que apreciaria se eu saísse do quarto dele. Gente, vocês conseguem acreditar nisso? Ela mentiu para os próprios filhos. Se você está revoltado com essa situação, deixa seu comentário dizendo ela não tem perdão e ativa o sininho para não perder a atualização dessa história. O que você faria no lugar dele? Realmente não havia sentido em tentar convencê-los de que eu era o cara bom quando ela havia controlado a narrativa. Tentei falar com as outras crianças também, embora não fossem tão articuladas quanto meu filho mais velho. Ainda estava claro que não queriam nada comigo. Partiu meu coração. Queria confrontar Sheila, mas estava com medo de que se fosse muito apaixonado, seria apenas mais uma razão para ela agir como se eu fosse violento com ela. Falei com ela de qualquer forma. Certifiquei-me de que a porta do quarto estivesse aberta o tempo todo. Disse a ela que ia sair de casa e comecei a fazer minhas malas. Sei que sair de casa durante um divórcio te rouba de uma vantagem, mas quando você está vivendo com uma mulher traidora e 3 crianças que estão começando a te odiar, não sei se você escolheria ficar. Se meus filhos se sentiam melhor comigo não estando lá, então estava tudo bem para mim. A coisa é que não vou desistir. Obviamente, ainda vou tentar reconquistá-los. Mas a coisa real com a qual estou lutando é se ir longe demais mostrar a eles evidências da mãe deles me traindo. Sinto que eles merecem saber que tipo de mulher ela é. Não teria feito isso se ela não tivesse mentido, mas já que ela escolheu me fazer de vilão, terei que fazer o que posso para salvar meu relacionamento com as crianças. Odeio estar nessa posição porque foi tudo culpa dela. Cada pedaço disso. Vou descobrir as coisas, porém, tenho que fazer isso. Atualização. Sheila agora é oficialmente minha ex-esposa, e isso me deixa feliz além do que você pode imaginar. Senti como se um peso enorme tivesse saído dos meus ombros quando isso aconteceu. Muito aconteceu antes de chegarmos a esse ponto. É claro, antes mesmo do divórcio ser finalizado, sabia que tinha que consertar as coisas com meus filhos. Não podia deixá-los viver acreditando que tinha maltratado a mãe deles por muito tempo do nosso casamento, especialmente quando nunca tinha sequer levantado um dedo para ela. Levantei minha voz, claro, mas ela também, especialmente durante discussões acaloradas. Só isso. Falei com meu filho mais velho e disse a ele que tudo o que precisava era que ele me desse a chance de falar com todos eles por um tempo. Reconheci que eles não queriam me ver por causa do que Sheila tinha contado a eles, mas deixei claro que merecia o direito de dar meu lado da história e desmentir as coisas conforme necessário. Ele é um garoto lógico, e essa parte o atingiu porque não era justo me demonizar baseado em um lado da história. Peguei todos eles e os levei ao restaurante favorito deles. Teria gostado de ter um ótimo dia com eles antes de deixá-los saber, mas sabia que seriam miseráveis passando o dia comigo se eu fosse o pai que transformou a mãe deles em um saco de pancadas. Decidi que conversar em um restaurante era a maneira fácil de fazer as coisas. Pedi a eles para me contarem o que a mãe tinha dito sobre mim. Ela tinha contado a eles que eu tinha sido um bom marido inicialmente, mas no meio do casamento, quando ficava bravo, começava a bater nela. De acordo com ela, foi ficando pior e pior. Ela disse que deveria fazer terapia para controlar a raiva, mas isso só me deixava mais bravo. Ela disse que tinha desistido, me disse que queria o divórcio, e aquela foi a noite que eles me viram parado lá com meu punho cerrado. Ela contou a eles que não tinha batido nela naquela noite, mas que foi só porque eles saíram. Digeri isso por alguns segundos e assenti. Perguntei a eles se já tinham visto ela com ferimentos ou hematomas que não tinham explicação. Eles disseram que não. Perguntei a eles se me conheciam como uma pessoa raivosa, e eles disseram que não também, porque eu era praticamente sempre realmente alegre e brincalhão. Disse a eles que a razão de terem me visto tão bravo era porque ela tinha feito algo que me deixou assim bravo, não porque era comum eu maltratá-la. Contei a eles que ela tinha me traído, tinha descoberto e pedido o divórcio, e aquele foi o confronto no qual eles entraram. Expliquei que ela não me respondeu da maneira que eu queria, e admiravelmente, isso
me deixou mais e mais bravo, mas nunca cheguei perto de bater nela. O mais velho perguntou em quem eles deveriam acreditar entre nós dois porque nenhum de nós tinha prova. Foi quando deixei-o saber que eu tinha prova. Expliquei que sabia que ela estava me traindo porque tinha uma câmera na sala de estar quando suspeitei disso. Disse a eles que estava relacionado ao botão sobre o qual tinha perguntado a eles. Não queria, mas mostrei a eles o vídeo da mãe deles entrando na sala de estar com outro homem e os dois se beijando. Cortei antes que eles começassem a ficar juntos, mas deixei-o saber que as coisas tinham ido mais longe depois disso. E meus filhos não são ignorantes dessas coisas, então não estava expondo-os a nada além do conhecimento deles. O mais velho estava realmente conflituoso, mas acho que fez sentido para ele. Ele não disse muito para mim, mas pude perceber que viu o sentido nisso. Os mais novos eram um pouco mais difíceis de ler, mas acho que entenderam que eu estava dizendo a verdade. O dia terminou logo depois disso porque o clima estava estranho, mas meu filho me abraçou antes de eu deixá-lo e pediu desculpas. Pareceu que isso curou muita da dor que eu tinha, muita mesmo. O processo de divórcio continuou e as coisas ficaram confusas quando chegou à custódia. Ela queria 100% porque estava mantendo sua história de que eu gostava de agredi-la, mas ela não tinha prova. Eu queria 70% de custódia porque sabia que 100% não aconteceria. Não consegui isso, mas consegui 50% de custódia. As crianças deixaram claro que queriam ficar mais comigo, e acho que o fato de eu ser naturalmente o pai divertido, e o fato de terem descoberto que a mãe tinha mentido, azedou eles em relação a ela. Ela ficou com a casa também, assim como pensão alimentícia. Não há pensão conjugal, porém, já que o negócio dela vai bem, gostaria de poder ter tirado tudo dela porque ela não merece felicidade depois do que nos fez passar, mas é o que é. Meu relacionamento com meus filhos está quase de volta ao normal, e isso é o que mais importa para mim. Meu relacionamento com Sheila é horrível, obviamente, mas não me importo. Ela não importa no grande esquema das coisas.